Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. Vamos começar a ler a questão. Em uma aula de biologia, o professor destacou a importância de se lavar atentamente com água corrente frutos com o epicarpo comestível e de que, para reduzir os riscos de contaminação, os alunos poderiam deixar os alimentos de molho em soluções com hipoclorito ou peróxido de hidrogênio. Considerando a descrição morfológica dos alimentos de origem vegetal, a recomendação do professor pode ser exemplificada em alimentos como? Bom, é uma questão até bem direta, né? Porque aqui ele está falando que deve se lavar, atentar para lavar corretamente frutos com epicarpo comestível. E aí depois ele pergunta, a recomendação do professor pode ser exemplificada em alimentos como? Então ele quer saber qual desses alimentos é um fruto com epicarpo comestível. Bom, para resolver essa questão, como é uma questão muito direta, é aquele tipo de questão que ou você sabe ou você não sabe. E o problema dessa questão que confunde bastante é porque a gente, no senso comum, a gente tem, assim, tende a pensar que tudo que a gente pode comer, assim, nem tudo, mas a maioria das coisas que nós podemos comer são frutos. E nem sempre são frutos, na verdade. Quando a gente vai estudar botânica de uma forma mais profunda, a gente vê que nem tudo são frutos, certo? Então ele quer saber de frutos com epicarpo comestível. Beleza? O que seria esse epicarpo? Seria a parte mais externa do fruto, que na verdade no dia a dia a gente chama de casca, né? De casco do fruto. E tem alguns frutos que tem essa casca comestível e outros que não é comestível, né? A casca você tem que tirar a casca. Então vamos lá analisar as alternativas. Letra A, ele fala de alface. Alface não é fruto, alface é uma folha mesmo, certo? Porque quando a gente está falando de plantas, a gente vai pensar em três partes. As folhas, né? O caule, na verdade tem as folhas, tem os frutos, deixa eu escrever aqui, tem as folhas, tem os frutos, tem o caule e tem a raiz, certo? O alface está dentro do quê? Das folhas, certo? Então, a alface é um tipo de folha. Então, ele não pode ser resposta pra gente, porque ele está pedindo frutos. Cebola. Cebola, apesar de ser uma coisa que nós comemos, cebola não é um fruto. Cebola é um tipo de caule. Beleza? Então, também não pode ser letra B. Depois ele vem com cenoura. Cenoura também não é um fruto. Cenoura é um tipo de raiz. Certo? Então, também não pode ser cenoura. A letra E diz beterraba. Beterraba não é fruto também. Beterraba é um tipo de raiz. E aí sobra pra gente a letra D, que é o pimentão. Que realmente o pimentão é um fruto que tem um epicarpo comestível. Você não precisa tirar a casca do pimentão para você comer, certo? Então, é basicamente isso. É uma questão muito direta assim. Ou você sabe o que é um fruto com epicarpo comestível, ou você não sabe. Mas procura saber estudar os exemplos de cada, tipo, os principais exemplos de raiz, os principais exemplos de caule, de frutos, de folhas, que aí tu vai conseguindo pegar esses exemplos e aí vai ficar mais fácil tu resolver várias questões de botânica, beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que restar, pode mandar pra gente novamente. Continua firme e bons estudos.